Então vamos dar bom dia, que agora começou a gravar, né? Beleza. Bom dia, bom dia. Bom dia. Só uma coisa, ontem eu chamei um amigo, ele é contador, e mostrei um pouco do que a gente está fazendo e vou incluir ele nas conversas, para ajudar a gente, principalmente com esse negócio de tributário, como é que declara, como é que não declara, para conversar com o Evandro e tudo, para a gente ver qual é a melhor forma da gente organizar a bagaça para recolher o mínimo de imposto possível. Então, é parte de uma visão que a gente, na parte de produção, não tem mais nada que mexer, é só a gente aperfeiçoar processos que a gente está conseguindo trabalhar bem. Eu estou começando a olhar um pouco para o back-office, né? Então, a contabilidade, o jurídico, né? A administração vai ser via Smart Contract, a gente não precisa se preocupar muito, é só estabelecer as regras, mas principalmente esses processos de impostos e tudo, é bom a gente ter alguém por trás. E na segunda-feira eu vou falar com o pessoal que tem uma agência para a gente começar a estruturar a comunicação geral do que a gente está fazendo. Né? No mesmo esquema, eles entram recebendo uma parte do bem comum. Mas aí vão começar a mexer no site e desenvolver algumas identidades visuais que a gente está fazendo, principalmente para a parte de cursos e workshop. Né? Uma vez que a gente está com o negócio da GV andando, vai fazer bem a gente ter já no site uma explicação do que a gente faz e um detalhamento melhor para ficar vendedor e a gente conseguir colocar esses cursos em outros lugares. Né? Então, estou caminhando nesse sentido, assim que o pessoal for entrando, eu vou incluindo eles nessas sincronizações, nas ações que a gente está fazendo. Legal. Ontem à noite eu estava conversando com a minha irmã também, contadora, sobre isso. E aí, né, começou, a gente estava estudando, ela está estudando bastante sobre o terceiro setor, né? E aí, estou explicando para ela o que ela poderia falar, né, sobre blockchain, tudo, referente ao terceiro setor, que é algo que não tem no Brasil ainda, esse ponto desenvolvido, né, contabilidade no terceiro setor. E ela está fazendo isso, e depois eu conversar com ela, que você está com essa frente, Uhum. e aí colocar também na mesma pauta aí também, não sei, para dar uma colaborada nesse processo. Sim. O objetivo é uma coisa que eu estava vendo lá em Toronto, que o pessoal da SweetBridge falou, que é o que eles chamam dessa federalização das corporações. A gente tem esses prestadores de serviço plugados, então o bem comum vai remunerar alguém que vai fazer isso pelo geral. Mas cada objeto vai ter que ter sua própria contabilidade, vai ter que ter alguém olhando para isso. E aí você vai lá e pluga, olha, eu quero trabalhar com esse contador, quero trabalhar com essa agência, com esses designers, e isso sai da despesa do projeto, né? Isso sai do próprio objeto. Tem pessoas que já vão saber que eles têm o que eles fizerem recebe pelo variável. Né? O maior objetivo é esse. Bacana. Para isso que eu tinha de novidade, vamos, qual assunto vocês querem tratar primeiro? Bom, o Humberto, ele tinha dito que ele queria falar sobre organização, né? Mas ele ainda não conseguiu se conectar aí. Acho que, de repente, se o pessoal quiser tratar um pouco sobre navegação na plataforma lá do Crowdin e como que tá andando, eu consigo dar um overview aqui pro pessoal. Manda bala. A palavra é sua. Não, demorou. Você consegue... Eu posso compartilhar aqui? A hora que você mexer no mouse, vai aparecer uma pastinha verde escrito Share. Aí você pode compartilhar a sua tela. No screen mesmo, vocês vão ver um monte de coisa. Tem muita coisa aberta aqui. A sua memória RAM deve estar dando gritos de felicidade. Né? Deixa eu ver.
64. Google Chrome é isso aí, né? Ah, é por isso que eu uso o Firefox. Vai, vamos lá. Deixa eu achar a abinha aqui do Crowdin. Vamos ajudar ele aí, gente. Tá todo mundo vendo? É. Não? Sim. Não, estamos sim. Sim. Não, perfeito. Bom, então, galera, só para fazer um overview da plataforma, aqui a gente está vendo a plataforma na visão de owner, né? Owner do projeto. Então, eu consigo ter a visão de todos os itens que estão rolando. A gente consegue colocar quantas linguagens a gente quiser. A gente está focando no Brasil, né? Isso. E hoje, o que a gente tem aqui no Português Brasil são esses 5 artigos que a gente vê a evolução deles dentro da tradução. Antes de entrar na tradução em si, vou só dar uma visão de vocês de administração dessa tradução. A gente consegue vir aqui nas configurações do projeto. É aqui onde eu adiciono novos arquivos, que é onde eu estou subindo os TXT. Os membros, eles entram aqui, a gente consegue atribuir para os membros os perfis que eles terão. Então, por exemplo, eu posso vir aqui simplesmente colocar o core como manager, e aí ele vai ter todas as visões, basicamente todas as visões que o owner do projeto tem. Daí a gente... É isso que eu faço. Eu estou esperando ainda o Thiago Rossi, ele conversou comigo ontem à noite, falou que estava muito cansado, não conseguia entrar para colocar ele como proofreader. Não sei quem mais tem condições de ser um proofreader, que é quem aprova as strings traduzidas. Se tiver mais alguém, a gente vai colocando aqui. A Renata já vai para dentro. Tá lá. Aí a gente tem aqui alguns fornecedores que eles têm contatos, mas a gente acha que nesse momento não é o caso, né? São fornecedores remunerados. E a gente tem aqui um overview de como está andando o projeto. Então, aqui na visão da semana. Diga lá. Nós temos 3.588 palavras traduzidas. Essas já são as traduzidas. Tá? Isso. Total, a gente tem 50.694 palavras traduzíveis. Tá. E isso dá 4.000... Dá aquelas aproximadamente 5.000 strings. Tá. Eu estou fazendo conta aqui de cabeça. Por exemplo, o livro do Dom eram 180.000 palavras. Isso daria, então, alguma coisa como 18.000 strings. Isso. Aproximadamente. 18.000 strings pelo pricing, se eu não me engano, era aquela de $175. Uhum. A gente vai pagar 50%, né? Pra vocês terem uma ideia, no Transifex eu precisei negociar a quantidade de palavras para ficar em $257, porque eles davam coisa de 100.000 palavras por $250. Nós já estamos pagando menos da metade. No preço full? No preço isso? Full. Um pouco mais da metade, e aí vai cair para 25%. É importantíssimo isso que a gente está fazendo, porque o custo da tradução fica muito alto. Sim, essas plataformas exato. Estão cobrando bem, entendeu? Então, eu não me incomodo em pagar 50%, desde que seja honesto a cobrança. Eu estava achando que estava um pouco exagerado demais. No Transifex, né? Então, particularmente, quando eu olhei essa plataforma, eu achei ela muito intuitiva, ela é extremamente intuitiva e de fácil administração. Então, a gente consegue ter essa visão completa. Então, assim, tem a atividade aqui, ó, vocês podem ver que a gente tem palavras traduzidas por MT, que é aquilo que a gente usa o automático, né? O Machine Translation. Uhum. A gente tem 342, 370 por Translation Memory, e as outras foram ações que o pessoal foi atuando na plataforma. Ótimo. Atividade aqui foram algumas que eu fiz a tentativa lá de aprovação só para verificar como funcionava.
Então, a gente tem a atividade de aprovação aqui registrada, e aqui a gente tem os sources, né? Palavras que foram deletadas, adicionadas e tudo mais. Tem um pouquinho de sujeira, porque eu fui fazendo testes, né? Essas palavras deletadas, basicamente, tem um pouquinho de sujeira aqui. Tá? Eu preenchi lá o formulário, enviei para eles. Legal. Vamos ver o que vem. Eu acho que a gente tem que estabelece um processo de começa a tradução e a partir de um determinado momento a gente entra com a aprovação das strings. Exato. Um pouco. Hoje tá assim, ó. Tá um pouquinho linear, né? Mas vai acontecer em paralelo a partir do momento que a gente tiver com esse processo rodando bonitinho. Nós não entramos em velocidade de cruzeiro. Olha que entrar é outra conversa. Deixa eu só carregar aqui o Trello. O Blockchain Revolution, ele crescia coisa de entre 4% e 10% ao dia, a tradução. Durante a semana traduzia mais rápido, no final de semana despencava. Aqui eu acho que a gente está indo bem, porque é totalmente teste, né? A gente está vendo como funciona a plataforma e tudo mais, e a gente conseguiu rodar bem. Então, assim, ó, no Trello a gente tem aqui, ó, tem os artigos disponíveis para tradução, aquilo que já foi convertido para DocX, né? Que está em DocX. E aí, aqui em tradução é o que a gente coloca como o TXT. E aí, esse TXT que está no card, eu subo pro Crowdin. Isso, pro Crowdin. E aí, a próxima, quando terminou a tradução, acho que já dá para jogar pro Proofreading. Lembrando que cada um que a gente vai jogando para Proofreading, a gente já consegue, já vai acabar aprovando strings que estão em vários documentos. Então, isso a gente ganha um tempo muito grande, porque aquilo que se repetir já vai sendo aprovado naturalmente. E aí, eu acho que a parte mais chata e demorada vai ser essa aqui, ó, a diagramação e a finalização do documento. Isso daí nós vamos criar, o que eles chamam de um projeto gráfico. Então, nós vamos precisar de um designer que vai pegar o projeto gráfico do artigo, e aí nós vamos precisar de mais de um trabalhando nisso. Eles vão ter que trabalhar com InDesign, que não é uma ferramenta colaborativa, não tem ferramenta colaborativa para tradução, para diagramação e esse design. Então, é um processo meio chatinho, entendeu? Tá. Mas, uma vez que tem o próprio design, o cara vai jogar lá e daí ele tem que gerar as imagens que estão sendo usadas e ir fazendo os ajustes. Exato. Depois da diagramação e finalização, tem uma etapa de revisão de prova, que tem que ser colocada aí, antes do pronto ali. É revisão de prova. Revisão de prova. Dano. Beleza. E aí a gente vai ter que achar no site uma área para publicação, mas ela é para membros, com né? senha. Vai ter que ser protegida com senha. Aí eu vou mexer com o site, eu vou ver se essa agência eles conseguem trabalhar com isso. De alguém que saiba mexer com WordPress. Boa. E aí, no limite, a gente vai enviar para Toronto as versões já em português. Legal. Aqui no começo, a gente tem todas essas etapas descritas em passo a passo, né? Então, é só consultar aqui e a gente vai seguindo. Bom, aí essa aqui é a parte de testes. Aí tem uma questão aqui, ele tem uma estimativa de custos, né? Como não tem um controle de aprovação nesses reportes criados, a Olga me sugeriu criar um indicador aqui, né? Colocar como se fosse um custo de aprovação e gerar esse relatório, que aí eu consigo ter um número
para quem realizou a aprovação, direto para quem realizou aprovações, né? Só a aprovação e a tradução. Esse número aqui é só para ter o número exato da aprovação. No caso, eu tenho a visão aqui, porque em relação à tradução, eu tenho aqui no membro, quando eu abro a ficha do membro, eu tenho aqui, ó, número de palavras traduzidas, número de strings traduzidas. Eu tenho até aqui o aprovados também. Então, não, precisa ver no tempo quanto isso gera, entendeu? Tá. De período tal a tal período. Por que isso? Porque aí a gente vai fazendo essas medições, né? O que nós vamos fazer, está claro, a gente vai ter um token. E à medida que a gente vai produzindo coisas, você vai emitindo tokens e distribuindo para essas pessoas. Né? Cada artigo, nós vamos ter que criar uma regra. Né? Vai haver uma etapa aí de cocriação desse token e esse tipo de coisa. Mas a gente já precisa ir medindo esse trabalho inicial que está sendo feito, entendeu? Tem um arquivo falando, olha, até agora a gente tem isso aqui trabalhado. Né? Seguindo o mesmo conceito da aprovação, a gente tem aqui, ó. Na parte de tradução, ele tem o padrão aqui, ó. A gente já consegue gerar esse reporte. Ele tá dizendo aqui, ó, tá vendo? Translated words e approved words. Ele tem o período, ó, 13 de maio, 18 de maio. Isso. Tem data range aqui, é só isso que eu preciso. E ele tem um export que deve gerar uma planilha Excel. É exatamente isso. Então, mas foi exatamente com esse nível de informação que nós fizemos o Blockchain Revolution. Então, não precisa mais que isso. E aí mata. Mas é isso. Nós vamos precisar um dia fazer uma sessão de cocriação para a gente determinar como é que vai ser a criação do token de reconhecimento do trabalho que a gente vai gerar para cada coisa feita dentro do bem comum. Né? E esse token já separam tanto para pagar o overhead de advogado, de contador, de agência, essas coisas. Tudo que é back-office, né? Exato. É o que eu falei, nós temos 100% para distribuir. Então, X% é imposto, tanto ao back-office, tanto vamos dizer, o conteúdo, licença do Canadá, essas coisas, e tanto distribui para quem está participando do projeto, mais as despesas. Perfeito. Uma vez que a gente estabeleceu isso, nós matamos aquele meu slide que mostra que uma parte vai para o bem comum. É aquele grande contrato. Caiu ali, já joga nos tokens de quem está no bem comum. Cada mês que a gente tem coisa entrando, a gente vai fazer uma levantada de tudo que entrou, gera os tokens para isso, distribui para as pessoas que produziram aqueles conteúdos e vai indo. Quem não produzir nada, com o tempo vai sendo diluído. Quem estiver sempre produzindo alguma coisa, vai mantendo a sua participação, a receita vai aumentando e a pessoa vai ganhando mais. Né? A lógica é essa. Show. Bom, dando sequência aqui, ó, então na memória de tradução e Machine Translation, ele vai armazenando todas as strings aqui, tá? Aqui tem uma parte interessante que é o Pair-Translation. Eu rodei como um teste essa semana aí. Porque eu não entendi o que aconteceu. Não, porque essa foi uma parte... Oh, meu Deus! Essa foi uma parte que eu não entendi. Quando... Oi, essa aqui é a Roxy. Quando você rodou... Quando você rodou, você falou no... Lá no grupo, né? Eu falei assim... Para Translation, 94% assim, nossa, que maravilha, eu adorei isso. Me conta, me fale mais sobre isso. Bom, aqui funciona assim, ó, para cada string que ela já reconhece como memória de tradução, ou seja, já foi traduzida pelo time, a gente entra aqui no Pre-Translation via TM, a gente escolhe os arquivos que a gente quer aplicar ela, a linguagem que a gente quer aplicar, e aí a gente tem um ratio aqui, né? Eu posso escolher o 100% de match ou o perfect match. Por ser um pouquinho conservador, eu fui no perfect match e rodei para translation. Eu não vou rodar agora porque ele demora um pouquinho para fazer. Mas é isso, ele vai pegar todas as strings de todo o documento que a gente jogou e vai fazer. Como a gente está traduzindo em cima desses, é muito provável que eu encontre poucos.
Mas a partir do momento que eu começar a colocar novos documentos, sempre que eu subir o documento, eu rodo pré-translation. Imagina que o Asset Chain, os artigos que compõem o livro Supply Chain Revolution, são artigos que serão traduzidos. Então a gente traduz os primeiros artigos, quando a gente subir o livro, está pronto. Vai estar quase tudo pronto. Exato. Perfeito. Eu abri um chamado junto à Crowdin, porque esse Via Machine, que é onde ele consumiria a parte que não depende do nosso esforço, através do Google Translate, não está funcionando. Tá. Então, eu já abri um chamado com eles. Não está funcionando porque você não deve ter colocado a API aqui? É. Não, eu coloquei. Isso daqui foi a primeira coisa que eu configurei e validei com eles. Ele falou, cara, tá configurado tudo certo. Eu não entendi por que não tá funcionando. Eles falaram que era porque o Google Translate não suportava o português Brasil. Mas aí eu fui na documentação do Google, mostrei para ele que funcionava. Aí ele, não, isso aqui eu vou ter que jogar para os meus desenvolvedores avaliarem. Olha, se eu entendi direito, é para aparecer uma tradução sugerida pelo Google Translate? Exato. Isso, exato. Tem parecido. Para mim tem parecido normalmente. Essa parte da conexão, que é durante a tradução, ele aparece a sugestão, isso está funcionando. O que não está funcionando é o consumo da conexão com o Google para fazer a tradução já automática, para já aparecer como um texto traduzido. Quanto será que custa esse Watson Translator, hein? Não sei, esse eu não testei não. Porque o Google eu fiz na minha conta, né? Sim, mas esse Watson Translator deve ser o demônio. Deve, porque ali deve ter conteúdo animal, né? Quem tentou traduzir o livro, algum texto do Tom, vai perceber que ele tem umas expressões que são típicas dele. Então, o Google Translate não vai pegar. E tem umas palavras que o Tom usa que são simplesmente impossíveis de traduzir. Ele tem o conceito do showstopper. Essa palavra consumiu uma semana de discussões no Blockchain Revolution e nós não chegamos a uma conclusão de como traduzir ela. E todo mundo que usa showstopper é showstopper. Nós não traduz. Nós não temos uma tradução, porque showstoppers pode ser traduzido para o bem e para o mal. É tudo que interrompe o que está acontecendo. Pode interromper porque está atrapalhando, ou pode interromper porque é um negócio que é tão bom que o show para aquilo que aconteceu. Entendeu? No caso do Dom é negativo. Ele fala quem são os showstoppers do blockchain. E aí vem um monte de pepino. Né? E você traduzir essa merda? É complicado. Sim. Mas o Watson deve ser o bicho para traduzir esse negócio. Isso deve. Bom, a gente pode ir pesquisando depois com ele. Eu vou chamar alguém da IBM e falar, olha, nós estamos querendo fazer isso. Vocês são parceiros, vocês não querem dar uma instância no Watson para a gente usar no negócio? E a gente disse que foi traduzido usando o Watson junto. Nossa, isso daí é legal. Isso é muito legal. O screenshots. Alguém põe um GIF. Cadê o GIF da Renata? Manda aí, Renata. E fazer aquele GIF assim, ó. Bom, screenshots a gente não subiu nenhum, mas normalmente ele é utilizado em comentários ou para editar algum contexto. Glossário é aquele que eu comentei para a gente começar a decidir os termos. Aí eu acho que vale uma reunião de trabalho, uma sincronização de trabalho mesmo sobre a tradução. Eu acho que a gente ainda tem poucos. Acho que vale a gente aumentar um pouquinho essa lista para abrir uma eu acho que isso tem que... Quem for fazendo, vai pegando alguns termos desses, já vai colocando nisso, né? E um dia a gente dá uma limpada. Mas é uma coisa que vai acontecendo mais nas primeiras traduções, e depois, com o tempo, já se estabelece uma relação. Isso. Eu não vou mostrar o menu de integration e API, porque como vai para a internet, aqui estão as chaves públicas de consumo da API. Aí, para não estourar o consumo lá da API, vamos evitar isso.
acho que até 1 milhão de contatos no mês, não cobra nada do Google. Assim que a gente tiver o acesso à nossa conta do Google, eu consigo ativar e eles estão com uma promoção, acredito que por esse mês eles estão depositando na conta do Google $300 do Google Cloud. Então ele está gerando um saldo positivo lá para ser utilizado. Bom, então, ok, vamos para o trabalho de traduções, então. Boa. Porque eu comecei a mexer na plataforma e eu confesso que eu fiquei assim meio que com medo de fazer besteira e, sei lá, colocar alguma coisa definitiva. Não, agora você pode, que agora você é Proofreader. Mas o mais legal é que quando você está só como translator, tudo vai cair para aprovação. A sua visualização de aprovação é diferente da visualização de tradutor. Então, eu vou até abrir o seu. Write our social contract. Eu só fiz o título, reescrevendo o nosso contrato social. E aí eu fui olhando as sugestões do Google, enfim, vendo mais ou menos como funcionava. E aí eu parei na parte justamente da apresentação do Dom, que a gente tinha conversado. Eu falei, não, mas isso aqui tem em todos. Lembra? Acho até que a gente conversou no... Começou no conteúdo, depois foi para a tradução. Isso. Foi isso mesmo. E aí, olha só, vamos lá. Essa aqui é a tela que a gente vê em todos os dispositivos, inclusive no celular. Ele é responsivo, ele não tem aplicativo, mas ele é um site responsivo. No celular, ele vai aparecer essa tela central no meio. Você joga para um lado, ele aparece essa tela. Você joga para o outro, ele vai aparecer a área de comentários. Isso eu estava fazendo teste ontem. Então, como funciona? Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Humberto. Já falamos mal de você, Humberto. Agora já foi. Imagino. Mas tá gravado, né? Quando subir eu vejo. É isso aí. Como funciona? Esquerda, fonte do documento. Então, é o source strings. Aqui você tem a opção de ter a visualização do texto completo ou a visualização por strings. Eu, particularmente, prefiro a visualização por strings. Justo. Aqui, no filtro, você consegue mostrar tudo. Mostrar primeiro só o que não está traduzido. Okay. Não traduzido, o que não está aprovado, o que está aprovado. Você pode tem diversas opções aqui de filtros, conforme você vai trabalhando, você vai utilizando. Aí a gente tem aqui, por exemplo, Blockchain Research Institute. Esse cara aqui, ninguém começou a escrever nada sobre ele, porque não tem nada aqui nesse campo. Aqui embaixo ele já traz as sugestões. A primeira sugestão é essa daqui, ó. Copyright 2018 Blockchain Research Institute com 100% de match. Ok. Esse cara aqui, é clicar, ele vem aqui para cima, tá vendo que tem uma marcaçãozinha aqui? Então, essa marcaçãozinha, mantém ela, porque provavelmente é algum caractere especial que veio do TXT, mas escreveu a situação aqui, clique em Save. Beleza. Pronto, ele vai jogar para ser aprovado. E ele vai marcar em verde aqui a string. Ok? O próximo. Em 94, Don Tapscott. Opa, tá vendo que tá marcado e sublinhado aqui? Significa que tem um termo relacionado a ele. Então tem aqui, ó. Ele aparece o Don Tapscott, primeiro, que é o termo em inglês, uma setinha, Don Tapscott de novo, que seria o termo em português, ou seja, não muda. Ele é um nome próprio, aqui, e aí tem aqui embaixo Don Tapscott porque eu não terminei de escrever. Eu coloquei os 3 pontinhos mesmo. Então, a gente tem que ir lá na discussão dos termos e definir como é que a gente vai criar isso daqui. Tem essa visualização e tem essa outra aqui que eu preciso arrastar as minhas câmeras. Ok? Aqui do lado. Os termos aparecem também aqui e é essa oportunidade que a gente já tem de editar um termo. Nessa edição do termo, a gente define isso daqui. Que é o tipo do termo que a gente está falando. A descrição em inglês e a descrição em português. E o termo que a gente quer em português. Isso serve para tudo. Então, vamos falar assim, ó, a economia digital. Ok. Isso aqui é um termo único. Tá vendo que quando eu selecionei, ele já aparece aqui no Create Term. Isso é muito importante a gente fazer ao longo da nossa tradução, porque se você vai ter que pesquisar aquele conteúdo, que nem o The Rubber Meets the Road. Sim. Você vai ter que pesquisar aquele conteúdo, entender como ele se aplica e tudo mais.
a gente não perde o trabalho. A gente pesquisa, coloca o conteúdo aqui, mesmo que na descrição a gente coloque o link da nossa pesquisa, beleza. E a gente discute e bate martelo durante a discussão dos termos. Bem interessante. Muito legal. Sim. Não, o Transifex é mais complicado. O Transifex, eu acho que ele é a plataforma tipo CA. Não sei quem já trabalhou com CA, SDM, mas tem muita coisa e você acaba se perdendo na interface dele. Eu achei essa interface aqui muito clean. Isso pois facilita. ela é melhor e ela te permite ver o texto inteiro, o que para o proofreading é melhor. Uhum, exato. O Transifex para proofreading é muito ruim, principalmente uniformização de texto, que é um trabalho que o cara tem que olhar o texto como um todo, porque quando muita gente traduz, às vezes você precisa fazer uns ajustes no português. Então, eu gostei disso aí. Ó, a gente tem a opção de colocar um contexto. Então, nessa parte do contexto é onde, às vezes, a gente pode escrever aqui alguma coisa ou colocar o screenshot. A gente vai lá, tira o screenshot do texto original. As traduções que eu estou fazendo, eu estou mantendo aberto o PDF do material que eu estou traduzindo, que aí eu consigo ir lá enxergar o texto como um todo, mas sem a intervenção das conversões que a gente fez. E aí eu consigo, isso daí me dá alguma diferença no entendimento. E é isso. Aqui entrar a tradução. Isso daqui mostra, tá vendo? Mostra que é a opção que veio do contato com a API. Então, é a sugestão Google para essa tradução. Tá. De qualquer forma, você acha que ela te ajuda, mas não é a ideal? Clica nela e vai lá e mete a alteração que você precisa. Não tem problema nenhum e clique em Save. Você vai ver que em alguma situação... Quem está falando? Badaró. Diga, Gustavo. No caso aí a gente está vendo duas sugestões que já estão sob, eu não sei como dizer, mas são do nosso time, né? Isso, exatamente. É a memória de tradução. Isso. Como é que eu faço para para selecionar entre as duas? Escolher entre as duas, indicar, olha, eu gosto mais dessa aqui. Usando? É só clicar. Conforme você clica, mas e se eu, por exemplo... E aí põe um comentário embaixo. Entendi. Esse aqui é um trabalho que você faz, você seleciona ela, vai dar o save, ele vai entender como é ela que está sendo usada. Como a gente tá vendo aqui, ó, de 78% até 79% de matching, né? O ponto de alteração, você pode ver que é algumas aspas, tem repetição aqui de palavra. Então, na verdade, esse é um trabalho de proofreader, que a gente vai ter que ir lá nos termos que foram, nas strings que foram traduzidas e eliminar uma delas. Mas enquanto a gente estiver traduzindo, só vê a que melhor adapta. Normalmente a que tem maior match é a que se adapta melhor e usa ela. Isso ele vai aprendendo e vai dando esse nível de match pra gente. Aí eu gostei da de baixo. É porque ó, aqui, a expressão apresentou a frase. É isso. Mas enfim, mas essa já mata a linha de baixo. Desculpa, perdi. Essa segunda linha já mata a próxima string. Book of that title, né? Exato. Então, eu tive uma certa dificuldade usando o negócio, porque eu acredito que a segregação que esse sistema faz dos espaços, às vezes complica muito a tradução. Tipo, quando eu estou fazendo lá, né, dentro do texto, o que eu clico, ele quebra, como é que eu posso dizer, o parágrafo, dependendo, acredito que por conta da transformação que foi feita para o PDF, quando tem dois espaços, ele, sei lá, quebra. E aí quebra no meio da frase. E aí eu tô com medo de quando eu tô traduzindo, quando for exportar ele traduzido, como é que vai ficar esse texto? Eu queria até perguntar isso. Tipo... Ele vai fazer a junção. Vai ficar como tá isso aqui. Essa visão. A gente pode ver aqui, ó. A gente tem duas strings na mesma frase, né? Essa daqui, ó.
Don and Alex Tapscott launched the Blockchain Research Institute to help. Aí vem para realize the new promise of the digital economy. Talvez isso aí deve estar no Word com alguma quebra ali. Eu acredito que são 2 espaços. Não, eles fazem uma quebra. Quando você exporta um artigo, ele, às vezes, na mudança de linha, ele dá um enter. E aí essa string acaba acontecendo isso. Talvez a gente tenha, quando for limpar o texto, tem que usar no Word aquela função de abrir todas as marcações e ir removendo as marcações de parágrafo do meio dos parágrafos. E aí tem outra preocupação minha também que eu vi, que é, tipo, depois que eu encontrei mais de um caso, aí eu parei. Mas ontem eu estava traduzindo e aí eu acredito que a segregação dos parágrafos, pelo menos no que eu estou traduzindo, que é o Nine Disruptions, tem alguns números que eu acredito que é a referência lá do final. Isso aí. Só que, tipo, no artigo ele coloca como se fosse elevado, né? Ele coloca aquele 3, 2... Mas tem que deixar a numeração, a numeração. Não, eu tô avisando só porque, tipo, eu só fui perceber depois que aparecia a numeração. Pra mim tinha sido o erro da conversão. E depois que eu percebi, só para caso alguém encontrar, para se ligar. Nós temos que manter essa numeração e daí na diagramação ela tem que ser elevada. É isso aí. Eu tive uma experiência também que eu acho legal compartilhar, que foi que em determinado momento que eu estava traduzindo, ele citou 3 livros, né? E aí ele comentava coisas referentes a esse livro. E aí, para conseguir fazer a tradução exatamente nos termos que o livro... E eu acho importante que a gente mantenha essa fidelidade. Eu tive que cair em resenha do livro para entender o que o livro falava, entendeu? Isso daí porque ele fazia referências, ele fazia comparações entre os livros, entendeu? Comparações sobre o ponto de vista dos autores. E aí é uma complicação, né? Mas eu acho que é importante que a gente mantenha e até enriquece o nosso conhecimento também, né? Eu acho que essa é a parte mais legal de traduzir alguma coisa, porque não é simplesmente um trabalho mecânico, né? De você olhar uma palavra e traduzir para outra. Você vê o conceito e a vontade que o cara teve de escrever aquilo. Tem um momento que ele fala, na minha tradução, que ele fala sobre Dominique alguma coisa, eu esqueci o nome dele. Ele chama mais para frente de Dom. Aí eu fui olhar, mas peraí, Dom Tapscott não é com um N? Peraí, coisa errada. É o Dominic. Então, aí eu fui procurar, e pior que ele fala Dom's Guidance, né? Aí eu falei, Dom's Guidance, eu fui procurar por Dom's Guidance, e existe um guia chamado Dom's Guidance, que é referente ao uso de tecnologia no tratamento de água em algum lugar aí, enfim. Eu falei, poxa, não, peraí. Aí você vai pesquisando, você vai encontrando coisas diferentes. Eu acho que isso é enriquecedor. E até para a gente, que somos os formadores desse instituto, mais para frente, quando a gente estiver trabalhando em palestras e tudo mais, a gente está completamente inserido no que é a vida do instituto. Então, acho que vale muito a pena fazer esse tipo de pesquisa, e até para a gente garantir que a tradução está fidedigna. Teria mais uma coisa, que seria que esse processo, né, de aprofundamento, de manter a fidelidade tem que ser um compromisso entre a gente também, né? Porque pensando tanto no momento de traduzir quanto no momento de revisar. Acho que então cada string que a gente entrega tem que ser uma entrega, né? Tem que ser uma entrega e a gente talvez exportar do Scrum a definição de pronto, né? Para a gente combinar, não, uma string para ser entregue, ela tem que estar como, né? A gente talvez numa outra reunião estabelecer bem isso, sabe? Sim, sim. Bom, essa é uma dúvida que eu tenho, porque, por exemplo, às vezes, até para você conseguir pegar um contexto, porque a plataforma ela trabalha com string, mas às vezes para você conseguir pegar o contexto de uma string específica, você precisa conhecer o texto inteiro. Então, assim, a minha ideia, assim, quando eu dei uma fuçada bem superficial na plataforma, não tive tempo de fazer muita coisa, e até fiquei com medo de repente, salvar alguma informação e não ter como reverter num processo de revisão, alguma coisa assim. Mas a minha ideia
mais ou menos, fazer uma tradução inicial e depois voltar e fazer uma revisão para manter essa coerência. Até porque a gente também tem artigos de autores diferentes. Então, a coerência a coerência dentro de um artigo, tendo em vista a forma que cada autor se comunica e, enfim, utiliza a língua para passar o conhecimento. Então, até queria saber como é que vocês estão desenvolvendo a metodologia de trabalho de vocês. Se vocês estão traduzindo, depois voltando para uma revisão, ou não. Eu naturalmente, quando eu faço traduções, eu traduzo, vou olhando o texto e assim, a string específica, eu olho o contexto ali daquele pedacinho. Sim, daquele parágrafo. Isso, só que depois eu faço uma leitura completa para garantir, porque o entendimento é assim, eu acho que entendimento, para mim, parte. Você tem o conhecimento do todo, e aí depois você volta separando seus blocos de conhecimento. Isso é assim que eu organizo tudo. Maravilha. Não, só para saber se é ok. Como eu tô com essa dificuldade também em relação às quebras de parágrafo, o que eu tô fazendo geralmente é traduzindo, sei lá, no Word, contextualizo a tradução baseado nas coisas para ter o contexto do parágrafo todo e poder jogar para o sistema. Eu tenho trabalhado. Essa é uma possibilidade, Humberto. E se você quiser, você pode usar a própria visualização aqui do lado esquerdo, que ele te dá a opção de ver as strings em separado, né? Como é a maioria do material. Ou você também consegue ver a string, o texto completo. Tá então, eu tenho uma certa dificuldade porque, tipo, assim, a utilização da vírgula do inglês para o português, ela dá uma diferença. E aí, tipo, quando você começa a escrever qualquer coisa, ele automaticamente substitui o texto completo, tipo o parágrafo inteiro. Quando você coloca um A, ele apaga tudo e te reduz para aquele A. Aí você teria que mudar a visualização completa do que você está fazendo. Aí eu olho geralmente em cima o parágrafo. Então aqui, ó, você pode mudar, ó, Show Translation Preview ou não. E aí vai mostrar o texto em inglês. Mas ele fica sempre, tipo, eu posso continuar escrevendo aqui e ele vai ficar na visualização em inglês. Sempre em inglês. A única diferença é que ele vai marcar a string traduzida como um verde. Então, se você clica aqui que está meio alaranjado ou salmão, sei lá, ele marca que ele não tem uma tradução salva ainda, né? Ele marca aqui, ó, ou sem tradução ou sem uma tradução salva, esperando um save. E a traduzida ele já mostra, até o save fica branco, tá vendo? Esse outro aqui, o save tá verde, que ele tá esperando ser clicado. Tá? De repente isso pode facilitar, mas se não facilitar também, segue do seu jeito. Não, foi bom saber, porque eu pensei que tipo, ele era só para visualização. Quando eu voltasse para escrever, ele ia voltar para a minha posição atual. Eu não testei isso. Não, perfeito. Bom, falamos dos termos, falamos de tudo, falamos das inclusões. Gente, eu acho que um overview geral. Manda lá. Renato, só uma pergunta, que enquanto você estava falando, eu estava mexendo num texto. Teve um fato aqui no texto que um parágrafo, ele se separou e ficou 2 parágrafos depois. Eu consigo arrumar isso no texto aqui? Nesse caso aqui, por exemplo? Vou te dar um exemplo aqui. Você está aí no Dom, and Alex e tal. Aí, vamos supor que a continuação dele fosse aqui para baixo do Tim. E aí eu percebi isso na hora que eu estava lendo, mexendo agora, traduzindo. Aí a frase ficou incompleta e a parte que é referente a ela ficou lá embaixo, depois de uns 3 parágrafos. Foi na hora de importar alguma coisa. Eu consigo mudar a posição do texto aqui dentro do arquivo? Olha, de tudo que eu observei, o texto original você não consegue mexer na plataforma. O que a gente vai ter que fazer é isso aqui, ó. Deixa eu sair nessa tela aqui do editor. O que a gente vai ter que fazer é... Vamos pegar qualquer um aqui, só para... Deixa eu ver se eu entrei na tela certa, porque eu acho que eu não entrei na tela certa. Peraí. Não. Deixa eu sair. Eu tenho que entrar na tela onde a gente trabalha com a edição de arquivo.
e a gente sobe uma nova versão do source string. Entendi. Tá vendo aqui? Ó, tá vendo? Eu tenho o storage file updates. Então eu tenho que vir aqui e dar um update no arquivo. E aí eu subo um source novo. Então se você quiser, e de algum dos textos que você fez, rodar tem alguma quebra ou alguma coisa que foi feito muito errado, que você vai ter que mudar de posição, ou que faça sentido no inglês, e a gente tiver que alterar, a gente altera o arquivo source, e aí desse arquivo source a gente sobe uma nova versão dele. E eu não testei qual é o comportamento, então eu posso fazer um teste aqui depois para saber o que ele altera de fato, e ver como se comporta o que já está traduzido. Logo de cara, eu interpreto que ao subir uma nova versão, talvez ele entre zerado, aí eu rodo o pre-translation com a memória de tradução, em cima só daquele arquivo, e aí tudo que a gente já tinha vai ser feito de novo, porque já está na memória, né? Não, perfeito. Eu também vou olhar, porque talvez eu consiga escrever o que estava na parte que ficou solta e ver se ele enche corretamente. É só porque enquanto você estava falando, eu estava mexendo um pouquinho e aconteceu. Tá? Não, perfeito. Esses erros a gente vai encontrar. E aí uma outra coisa, a gente encontrando isso durante as nossas traduções, se vocês entrarem em contato comigo e a gente tiver a oportunidade de conversar e fazer uma online na hora, eu abro uma sessão do Teams aqui e aí a gente faz uma online sem problema nenhum. Eu fiz isso com o Humberto essa semana. Obrigada, Renato. Ótimo. Deixa eu perguntar uma Massa coisa. demais. Então, a aquisição da assinatura da plataforma vai ser... Eu ouvi falar de crowdfunding, ouvi falar de BRI, daí o Cal já falou que não dá. Como é que a gente vai fazer isso? O Kroll deu um statement que quem está fazendo essa parte inicial é ele que está conduzindo tudo isso, e depois, na hora de contabilizar tudo, ele vai pegar esse investimento inicial do bem comum, né? Eu acho que é o que faz mais sentido. Se ele também, óbvio, tá tranquilo em relação a esse tipo de atividade. Eu não botei nenhuma chamada para isso. Eu acho que nesse momento não é o caso. Me pareceu a forma mais ágil da gente começar a trabalhar com isso. Eu vou financiando essa brincadeira e depois, na hora que começar a entrar a receita, isso está lá contabilizado, entendeu? Então, eu queria depois, na minha pauta... Eita, desculpa. Desculpa pode falar. Não, é só para pegar o raciocínio rapidinho. Tipo, na minha pauta eu vou querer que a gente falar um pouquinho a respeito desse lance da receita, sabe? Porque essa conversa já chegou agora em relação ao pagamento dessa plataforma e tal. E eu acredito que conforme a gente for evoluindo em algumas coisas, a gente vai precisar ter, como é que eu posso dizer, uma estratégia mais aberta em relação a como o BRI pode gerar receita. Eu acredito que pode facilitar a gente conseguir ter essa discussão. Não sei se agora, se vai ser o momento, em algum momento mais para frente, tipo, a gente possa meio que estruturar essa parte de desenvolvimento de negócios, né? Então, o Beto estava comentando antes de você chegar, existe algumas coisas que são, né, se você pegar lá a cadeia de valor do Porter, você tem atividades que são encadeadas de produção e você tem atividades que são transversais vamos chamar de back-office, não lembro mais os termos, do vantagem competitiva. Eu estou começando a trabalhar um pouco nisso, né? Então, nós temos um advogado, né, o Dr. Evandro. Ontem eu estava conversando com o Marcos, que é um amigo nosso, e ele é contador. Então, eu quero incluir ele para a gente começar a pensar já na prestação de contas tributária que a gente vai fazer a partir, né, do registro de transações que vai vir pelo blockchain, porque isso vai estar integrado na plataforma. Na segunda, eu vou estar conversando com uma agência que vai ajudar na parte de comunicação das coisas que a gente está fazendo e de branding, não só geral, mas também como individual das coisas, né, dos objetos que forem nascendo.
E vou começar a mexer com o desenvolvimento de negócios, mas aí não é uma estratégia, mas sim articulações com gente que quer trabalhar na criação de produtos, né, objetos, serviços, etc., né, e comercialização disso. Quer dizer, o cara pode até comercializar na cidade dele diversos objetos abertos por diversos nós da rede. Então, vai existir sim uma estratégia caminhando nesse sentido. Mas no momento a gente, por enquanto, está aprendendo a trabalhar e criar o nosso bem comum para que, a partir dele, a gente comece a criar produtos e serviços. O curso da FGV e o que vier dele em diante já seriam vamos dizer, um laboratório para a gente começar a desenvolver esses processos. Não dá para a gente começar a desenvolver antes deles acontecerem ou antes deles serem necessários. Eu acho que à medida que a gente vai chegando a uma maturidade de materialização de alguma coisa, e essa coisa está pronta para venda, a gente pode desenvolver o processo comercial dela. O que eu digo, tipo, não é nem tanto, como é que eu posso dizer, em relação à venda de produtos, sabe? É isso aí que você estava falando, em relação à questão de contador. Inclusive, se precisar de qualquer ajuda contábil, eu também sou contador e minha mãe tipo, tem escritório de contabilidade e tal. Se precisar, caso possa minimizar custos, as coisas aí. Não, contabilidade vai ser parte da receita, entendeu? A gente vai ter que remunerar quem for fazer esse trabalho de construir na plataforma essa rotina de declaração fiscal, né, senão a gente vai virar um empreendimento ilegal. Porque todo mundo recebe dinheiro e não contabiliza isso nas suas declarações de renda, e aí isso não é empreendedorismo, entendeu? E porque eu estava, pronto, eu vou só antecipar um pouco da que eu tinha feito e tal. Enfim, desculpa aí, Renato, se eu estou atrapalhando a sua... Não, não tem problema. Eu tenho 2 pontos de vista. Posso? Pode. Desculpa. Que a gente, na nossa experiência, talvez seja o caso da gente começar a fazer experiência de mensuração da entrega do trabalho, sabe? Isso sim, eu acho que, não falando já de distribuição de receita, mas sim de medir, né? Até porque eu acho que objetos diferentes vão precisar de formas diferentes, né? Então a gente começando a experienciar isso, talvez com uma planilha de Excel, como o Carl sempre fala, sabe? Criar alguma lógica e atribuir poderes sei lá, de mensuração mesmo, né? De reconhecimento, né? Do trabalho. E trocando isso em figurinhas e vendo os problemas, ver quais as métricas que a gente pode ir adotando, né? E em relação à questão do bem comum, eu entendo, né, como é um negócio que está em desenvolvimento, eu vou dar uma contribuição no sentido de entender que o bem comum deve ser mantido funcionando, né, pelo iniciador em relação à parte jurídica, em relação à parte tributária, né? E o iniciador, então, ele também é remunerado, né, por manter o bem comum, né? Isso é uma leitura assim que eu jogo aí para contribuir. O que eu vejo é o seguinte, o Gustavo, já adiantando um pouco. Cada item que for sendo colocado tem 2 medições. Uma é a medição de produção daquele item. Então, vamos dizer o seguinte, uma tradução dessa. Quanto essa tradução vai participar do bem comum no cômputo geral? Né? E dentro dela, quem foi que fez essas traduções, quem participou e qual a sua participação relativa com o todo. Ao mesmo tempo, né, como você mensura o trabalho do contador, ou o trabalho do advogado, ou o trabalho da agência? Né? Então, nós vamos ter que criar, eu vejo algumas escalas. Né? Então, como você faz a distribuição para o que é conteúdo, para o que é pesquisa, para o que é
jurídico, para o que é comunicação, para o que é desenvolvimento de negócio. E em cada um desses vai ter uma distribuição interna decidida por aqueles que participaram desse processo como um todo. Tá? Se o iniciador fica com a responsabilidade de tocar isso tudo o tempo todo, aí nós estamos centralizando. Então, eu vou liderar o processo de estabelecimento dessas regras. Mas, a partir de um determinado momento, quando isso estiver estabelecido e a gente tiver conseguido co-criar juntos, né, em consenso, uma regra que prevê novas adições, né, a distribuição, então, nós vamos gerar um número X de token por mês e esse número X de token já tem uma distribuição inicial que é 15% é imposto, X% é back-office, tanto é produção de conteúdo, e nessas produções o que for feito de novo vai sendo distribuído, aí ok. Né? Aí eu tenho condições de sair desse papel e a máquina vai rodar sozinha. E nós vamos ter desenvolvido todo o processo dessa tomada de decisão por consenso e não porque eu estou definindo uma regra ou porque eu estou dizendo que vai funcionar desse jeito. Essa é a minha visão de como é que nós vamos caminhar. Estou incluindo algumas pessoas agora porque eu imagino que essa é o start, mas não necessariamente a gente precisa ficar com uma agência só, ou esse cara vai ter exclusividade, ou o Dr. Evandro só que vai fazer a parte jurídica, ou o Marcos vai fazer a contabilidade. Eles vão ajudar a gente a construção do negócio. Mas a partir de um determinado momento, cada objeto vai poder escolher o seu advogado, o seu contador, a sua agência, os seus designers, dentro de uma oferta de coisas que a gente tem ali. Ok, entendi. Não sei se ficou muito claro, mas a gente pode, a um determinado momento, começar a detalhar isso melhor. E para mim, assim, fica bem claro esse conceito e eu acho fantástico essa questão do distribuído, porque a gente dá oportunidade para muitas pessoas, para muitos profissionais, para muitas empresas, e aí isso daqui começa a ganhar uma escalabilidade que não tem tamanho. Quanto mais objetos a gente cria, mais pessoas estão participando do ecossistema aí como um todo, dessa rede distribuída, e eu acho que é uma forma muito interessante de atuação. Renato, você terminou, eu vou pedir para você voltar. É isso que eu queria perguntar. Tem mais alguma dúvida que vocês queiram tirar em relação à parte de tradução? Ou já está tudo ok? Agora eu vou começar a mexer, né, Renata? Agora é que elas vão começar a surgir, aí desculpa, mas eu vou te alugar bastante. Assim. Então, agora, let's have fun. Eu também. Você perguntou se tem alguma dúvida, eu tô então, com assim, todas. Mas aí eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp, beleza? Exatamente. Você vai ver aquelas 200 mensagens de WhatsApp para você olha responder. só. Isso daí é tranquilo, faz parte do dia a dia. Só eu pegar aqui uma coisa que eu acho que é importante que todos saibam. Todo mundo já entrou no grupo de tradução? Eu estou no do Coursera. É esse? É o que a gente está trabalhando no Coursera. BRI Traduções, não é? Isso. Nossa, BRI então Traduções ou é Coursera Tradução? Não, é. Coursera Tradução. Eu vou repetir as primeiras mensagens de novo, só para todo mundo poder ter acesso, a conversa que eu tive com a Olga gerou alguns vídeos que ela orientou a gente. Eu tô tentando achar aqui agora, mas que eu já queria fazer, mas não tá rápido. Mas peraí, eu acho que os vídeos eu marquei com estrelinha, peraí. Mensagens... não marquei não. Esse daqui, ó, achei. Então, assim, tem o vídeo da conversa que eu tive com a Olga, lá da Crowdin. Tem alguns vídeos de sugestão, tá? E aí a gente pode olhar eles e aí outras questões a gente vai tratando de boa. Tá bom. Mas posso dar uma sugestão também de colocar isso no Discord, porque lá a pessoa que entrar depois consegue acessar. Desculpa, Thiago, não atualizando o Discord. É verdade. Não, fica tranquilo. Eu coloco lá e eu vou colocar esses detalhes aqui
também no Trello. Eu coloco no Trello e aí todo mundo que vai trabalhar com a tradução vai ter que acessar o Trello de alguma forma. Beleza. Então eu coloco aqui também. Perfeito. Aí pode me colocar lá que eu já tô cadastrado no Crowdin também. Show, aí eu te Põe o coloco como link do Trello ali no grupo, porque eu acho que eu não vi esse Trello ainda. Tá. Eu acho que ele tá. Ele tá aqui no BRI Conteúdo. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, ele tá Foi só no um quadro. detalhamento. Foi só um Aqui, quadro ó. novo que tu criou, né? Ah, tá. Ele tá aqui no conteúdo do Blockchain Research Institute e aí tem um quadro novo lá que é o de traduções. Bom, beleza. Eu vou dar um stop share aqui, galera. Tá bom. Pronto. Bom dia, Brunão galera. entrou, Beleza, o Bruno valeu. entrou calado aí, olha aí, ó. Eu cheguei 10 minutos atrasado, muito quietinho para ficar imperceptível, só ouvindo. Olha, eu vou dar uma dica que um professor deu num congresso, que a turma entrava meio assim, ele já estava falando, ele falou, olha, gente, tem 2 jeitos de você entrar numa sala, que nem um gato e que nem um cachorro. O gato, né, o cachorro é aquele que entra, faz um esporro, cheira todo mundo, de repente ele senta do lado de alguém e fica quieto. Todo mundo esquece o cachorro. O gato, ele vai pela parede, ele vai desviando, vai escondido e tudo, e a pessoa passa o tempo todo. Cadê aquela porra daquele gato? Onde é que ele foi? Cadê ele? Onde é que ele está enfiado? Aí quando você vê, ele tá se enroscando na sua perna. Você não sabe onde é. Você passa o resto da palestra preocupado, cadê a porra do gato? Então, quando a gente entra falando, bom dia, gente, bom dia, já avisa, né? Tá. Principalmente para os caras não falarem mal de você. Não, de boa. O Humberto já fez assim e a gente já parou. Não, mas beleza. Na próxima eu prometo dar uma latidinha. Gente, pessoal que está no curso da GV, todo mundo lê o Blockchain Revolution? Tô tentando terminar. Eu tô tentando comprar aqui em Recife. Eu li. Não, porque assim, no final ele traz um capítulo sobre desafios, que eu acho que também é uma coisa bacana para colocar em todas as aulas. Isso os desafios deve estar no arquivo do Nine Disruption, se não tem no Hotbeds da Hillary Clinton. Da Hillary, exatamente. Lá tem com certeza, porque eu traduzi uma parte desse artigo para colocar na proposta do Hub do Paraná. E eu vi, ele repete esse texto. Porque assim, a dinâmica que eu vou fazer no Fundamentos é mostrar como é desconfortável inicialmente um processo de descentralização e por que a gente sente tanta... por que as pessoas têm tanta resistência à desintermediação, né? Eu vou fazer o inimigo declarado com chocolates de diferentes qualidades e vou distribuir para todo mundo e fazer aquele esquema de poder roubar o presente do colega. Olha, tem uma dinâmica ótima, que é a que tem no vídeo do site do Organizações Prósperas. E essa é a que a gente pode começar com ela, tá. Que é o que a gente chamava de balé sistêmico. Tá. Tem uma coisa, estava hospedado na plataforma do Oswaldo também, o vídeo não está mais lá. Organizaçãoprospera.com. Sim, tá. Mas o vídeo, ele ficava, acho que no YouTube do Oswaldo. Aí, como saiu o canal do Oswaldo do ar, esse vídeo também foi perdido. Mas deixa eu te contar uma coisa. Uma coisa curiosa, Cal, é que o Oswaldo fez essa dança, né, no Abundante. Depois ele explicou ela com participação do Rubão. Você estava junto também, usando o Playmobil do Rubão, transmitindo ao vivo no Abundante, né? E depois dessas aulas, eu entrei nesses vídeos todos, então eu tenho um relato do processo todo, sabe? Eu fui assim como se eu estivesse preparando para usar a dinâmica de novo mesmo, né? Então, tudo que palavra por palavra, ideia por ideia e tal.
E até quando você falou que queria usar na nossa aula como sendo o treco, eu falei, então legal que no dia que for conversar eu já mostro para ele que eu tenho isso daqui, mas como você antecipou a conversa... Eu estava no bar quando nós criamos isso. No bar? Isso, 90% do que vocês estão lendo foi criado no bar. Tá, das 18 às 3. Mas é melhor escritório, melhor coworking. Vocês não estão entendendo. Tudo que vocês viram naqueles vídeos, eu consumi hectalitros de cerveja, né, criando aquilo com o Oswaldo, discutindo cada uma daqueles passos, faz assim, volta, vai, né, com o Rubão. Nossa, fizemos incontáveis churrascos e cervejadas discutindo aquilo. O Rubão ficou puto da vida quando ele viu aquele negócio, que ele falou, você não entende um cacete de constelação, você pegou 3 conceitos, fez isso, ele falou, funcionou, não funcionou? E aí a gente chorava de rir. Eu vou ter que achar o Chico e pedir uma cópia desse vídeo. Vou ter que achar ele. Bom, não, porque eu pensei só para incluir a parte de desafios de repente nas aulas que se seguirem. Porque na aula de fundamentos, no final das contas, eu acho que não faz muito sentido a gente trazer direto os desafios, porque eles podem ser mais aprofundados em cada tema, e boas ideias podem surgir, enfim. E aí era só uma sugestão que eu queria aproveitar para trazer para vocês. Sim, é bom ler o Blockchain Revolution para a gente estar na mesma página, tá? Uhum. E ler esses artigos, né, ainda não começou a acontecer, mas obviamente vai surgir interações de grupos de estudo. Isso. Tá? Porque um artigo desses, se você não subir a tua conta da Amazon uns $200, $250 no mínimo, é porque você não leu o artigo direito. Né? Eu gastei $250 no Asset Chain nas primeiras 10 páginas. Eu falei, não dá para ficar comprando livro toda vez. Porque os caras dão umas puta dicas. Né? Tem um livro que... E o pior é que a Amazon tem compra e conflito. Eu tenho. É maravilhoso. O livro chama Inevitável. O cara fala, era inevitável que o presidente americano se comunicasse pelo Twitter. Tá? Não era inevitável que a ferramenta fosse o Twitter, nem que fosse o Donald Trump. Mas isso ia acontecer em algum momento. Né? Então, é coisas que a gente tem que começar a prestar atenção, porque são conceitos que dão fundamento ao que está vindo aí. Quando você for fazer uma palestra, né, é isso que vai te permitir responder as perguntas além do conteúdo que a gente está fazendo. Né? Então, são coisas que os caras, as pessoas vão ter que começar a nivelar do ponto de vista teórico. É por isso que eu tenho falado de fazer eventos onde você tem profundas apresentações teóricas, e daí você coloca o case. Porque se você deixa, né, a Botocudolândia toda só quer ver case, que é fácil de entender. Né? Ou é fácil de aceitar. Eu falo que entender todo mundo entende, porque ninguém é burro. Né? O cara não consegue aceitar que aquilo é desse jeito. Exatamente. Então, porra, demais, isso mesmo. Leiam Blockchain Revolution, pô. É muito... E nos artigos, eu acho que vale mesmo sentar e falar, gente, vamos dar uma geral, né? Uma horinha sobre tal artigo. Nós vamos discutir o que a gente entendeu dele. Né? Para construir um PowerPoint e o texto que acompanha esse PowerPoint. Porque a nossa missão vai ser o quê? Quando a gente tiver esse negócio pronto e a gente for aplicar ele, o professor que for dar aquela aula, ele tem os slides, ele vai ter os artigos e ele vai ter um texto nosso dizendo, olha, presta atenção porque isso aqui, esse conceito está nesse livro que diz isso, entendeu? A gente tem que dar uma base para o cara interagir com a classe. Senão vai ficar preso na gente e aí nós não vamos conseguir exponencializar esse negócio. Tá? Imagina que a GV vai ter uma receita aí de uns 9, 10 mil reais para o bem comum. Isso é pouco pelo número de pessoas que está envolvido, né? Para ter isso por semestre. Agora, e se a gente tiver 10, 15 FGVs? Né?
É bem o da... Aí começa a compensar pra gente. A gente vai falar, pô, mas só o curso da FGV foi um negócio que rendeu para cada um de nós uns 4, 5, 6 mil reais por ano. Tá bom, esse é um. E aí, o que mais a gente pode fazer? Podemos fazer workshop, podemos fazer coisa. Isso aí pode gerar um monte de negócio e aí você escala, né? Aí você tem exponencialidade. Então, né, óbvio, isso credencia a gente para escalar a discussão sobre o blockchain aonde a gente está levando. Então, Gustavo viu, quando a gente foi conversar lá em Lavras, começamos a arranhar sistema de saúde, né? Por quê? Eu nem li direito o artigo do Axel Schumacher, mas eu já estou discutindo sobre esse assunto faz tempo. Dá para a gente começar a inferir coisas, dá para a gente fazer previsão, dá para a gente mostrar uma situação hipotética, como é que isso seria resolvido. É evidenciar os sinais aí que a gente identifica, né? E então, quando a gente se reúne para debater, fazer até um webinar para poder compartilhar ou fazer um streaming. E a tropicalização do que a gente está lendo depende da nossa experiência aplicada em cima disso. Quer dizer, é muito bonito o cara falar de sistema de saúde no Canadá, que ele é totalmente estatal, né? Vem do modelo testado e aprovado do sistema de saúde em inglês. Isso é uma coisa. E o SUS, como é que é? Qual a experiência que nós temos do SUS para dar palpite? Como é que nós podemos dizer como é que a coisa funciona? Eu consigo falar um monte sobre sistema de saúde porque eu efetivamente preciso de um remédio de alto custo para minha filha. Então, eu já tive a experiência de ter que depender do SUS para esse remédio. Hoje eu não tenho mais. Mas eu já sei, eu te falo exatamente onde o blockchain ajuda no caso dela. Gustavo, eu não sei qual dos dois seus está falando. O Gustavo é o único cara que desafia o tempo e espaço. Ele consegue estar em 2 pontos ao mesmo tempo. Eu aposto que ele está colhendo alface ainda, entendeu? Ele está aqui com 2 usuários e colhendo alface orgânico da horta dele. Eu aposto. Eu fiquei com inveja daquele alface. Eu estava sem bateria no celular e vim ligar no computador. Mas a horta é minha ostentação mesmo. Sem dúvida. Cara, não vale nada. Cal, por curiosidade, eu estou tendo que agora fazer um projeto para a horta, né? Aí a intenção é que seja uma horta autogerida, e aí a gente está batizando de Laboriorta. Cara, adorei. Laboriorta. Deixa eu falar rapidinho aqui sobre a questão lá do meu Jerônimo, da organização dos dados internos lá do BRI e tal. Eu fiz aquela planilha lá, organizei e tal, mas a gente tinha lá 33 pessoas, 34 eu acho, e nem todo mundo refez os dados lá, porque quando eu parti para a questão de estruturação, né, das informações e tal, aquilo que eu tinha levantado aquele Jerônimo lá de fazer a estrutura de e-mail, essas coisas todas que estou tentando caminhar, eu vi que a gente tinha muito pouca informação interna do BRI. Tipo, a gente não conseguiria gerar conteúdo próprio. Tipo, quantas pessoas, qual é a nossa disparidade em relação a homens e mulheres, e tipo, quais são as linhas de pesquisa de fato relacionadas ao BRI Canadá. E aí tudo isso eu botei naquela planilha que eu fiz, porque antes todo mundo entrava e digitava a sua linha de pesquisa do jeito que queria. Muitas eram iguais, mas tipo, não dava para juntar. E aí nem todo mundo refez aquela, como é que eu posso dizer, se recadastrou na planilha, né? E aí, tipo, eu ia até pedir para você, Cal, será que você poderia substituir o link redirecionando para aquela planilha, para quem for entrando novo? Sim, claro. Para poder já preencher aquelas informações lá, porque a gente começa a gerar dados internos do BRI em relação é tanta planilha que a gente preenche, assim, primeiro concentrar as planilhas, segundo,
todo mundo que está aqui preencheu a última versão da planilha, porque sei lá, eu preenchi sei lá quantos Excel eu já preenchi, entendeu? Não, gente, a hora que a gente tiver a nossa plataforma, né, isso vai para discussão na plataforma, a ideia é que isso seja um perfil onde a gente vai se declarando ali, né? Sim. E tudo isso vai estar armazenado, né? Eu tinha esse slide aqui, deixa eu ver se eu acho ele, que era uma coisa que eu estava conversando sobre plataforma em Lavras, não me lembro direito agora, em que a ideia é você ter uma plataforma, não é bem como o Synthrop, mas que... Achei o slide. Quando a gente está falando numa coisa desse tipo, ou seja, o BRI como DAO, né, nessa área verde, se junta, né, ou se toca com uma outra DAO, como a gente, para desenvolver um objeto comum, ou seja, uma editora distribuída, como é o caso, o ideal é que, compartilhando informações entre as duas, a gente veja no perfil daquela pessoa, seja por que lado entre, as relações completas. Então, você vê os projetos que você está no BRI, você vê os projetos que você tem em conjunto, você vê os projetos que você tem naquela editora, né? E aí as suas informações vão ficando ricas, porque você não só vê o trabalho como pesquisador, mas você vai ver como tradutor, você vai ver como vendedor, você vai ver como professor, né? Você vai ver todas as receitas auferidas, né? As transações todas, os contratos que a pessoa participa. Você tem uma noção geral dessa pessoa como um nó da rede inteira, como é que ela se relaciona com objetos e com as outras organizações que vão se formando na borda do BRI Brasil. Então, hoje, esse processo é baseado em uma planilha Excel. No futuro, isso é um perfil numa plataforma, como se fosse uma rede social, onde você vai ver aquele cara que está entrando no teu projeto, o que é que ele já fez, como é que ele se relaciona, como é que a coisa está acontecendo. Então, porque assim, eu só fiquei preocupado porque a gente tem uma quantidade muito grande de membros ali, tipo, no chat, nos negócios e tal. Mas minha preocupação foi, tá, beleza, a gente tem esse número de pessoas tudinho dentro do BRI, mas ao mesmo tempo, quantas pessoas são ativas, sabe? Tipo, porque Roberto, a regra de crowdsourcing, que eu me lembro, em uma plataforma de crowdsourcing é 1,990. 1% são criadores, 9% participam ativamente a partir da iniciação. Exatamente. Ou seja, o cara não tem a criatividade de começar algo, mas ele cria em cima de algo que foi começado. 90 são espectadores. Então, quando você faz um negócio desse e você tem 70 pessoas e aparece 30, comemora que você tem 50%. Porque não, estou falando só em relação à atualização desses dados, sabe? Para que a gente não perca eles mais para frente. A minha preocupação é somente substituir a planilha para que a gente possa... Você está pensando que você tem eles, né? Como? Nós não temos, nós não vamos perder ninguém, nós não temos ninguém, nós não somos dono de ninguém. Não, sim. Aparece a pessoa certa. Então, vamos lá, já dá para perceber que nós temos cerca de 20 pessoas que efetivamente estão participando. Tá? De uma pedida inicial que eram 75, mais ou menos. Puta, eu acho espetacular. Na Prospera, a gente não conseguia um índice de mobilização desse tamanho. Apareciam 100 caras, no final tinha 5. Ô, Carl, eu fiquei com a dúvida, qual que é o nome desse modelo que você descreveu da organização, que você falou o nome, né?
do pessoal que participa, do pessoal que só participa depois que começa? Queria isso veio melhor. Na época de interessante. 2009, 2010, começaram a surgir as primeiras plataformas de crowdfunding, de crowdsourcing, né? A Mechanical Turk, a Crowdflower, né? E eu comecei a mexer com esses caras, né? As primeiras plataformas de inovação aberta, né? Foi quando deu esse boom. Cheguei em São Francisco numa conferência de crowdsourcing, né? E era bem claro isso. Então, você abria um negócio que exigia, por exemplo, votação. Então, tinha os caras que faziam e abriam essas votações e participavam dessas inovações e criavam coisa. Tinha a turma que criava em cima da ideia inicial, ou seja, o cara que aperfeiçoa a tua ideia, mas ele não gera nenhuma ideia. Uhum. Tem aquela turma que no máximo votava. E era isso. 1% cria, 9% aperfeiçoa, 90% é espectador e no máximo vai votar. Tá? Nossa. E aí você tem... eu não tenho nenhum produto... Eu comprei, tinha uma plataforma chamada Kirk. Era uma ótima ideia. Os caras chegaram a fornecer alguns milhões de dólares de produtos para household. Mas ela acabou fechando porque ela não tinha uma orientação estratégica. Os caras chegavam a ter 800 pessoas que participavam no desenvolvimento de um produto. E aí na embalagem vinha a foto do cara que teve a ideia e o número de pessoas que estavam recebendo uma participação na venda daquele produto. Eu comprei 2 coisas no Chile. Pareciam ser a mesma linha, mas não eram. Eram 2 caras que tinham feito de forma independente. Eu acho que a Lush faz assim. Um tinha 850 pessoas envolvidas e o outro tinha 1.300. Nada mais é que um fio, um elástico com um ganchinho. Então ele fazia um laço com um ganchinho. Então você pegava aquele elástico, você amarrava algumas coisas e prendia com o gancho. E vinha em vários tamanhos. Era uma coisa bunda. Mas todo o desenvolvimento daquilo, entre pessoas que votaram que aquilo era útil, caras que melhoraram o design, o cara que teve a primeira ideia e tudo, você tem 1.000 pessoas envolvidas. Nossa, da hora. Entendeu? Mas um cara só cria. Tem gente que é criador, tem gente que é iniciador. O Oswaldo falava, geminiano é um cara típico iniciador. Ele é bom de iniciativa, é péssimo de acabativa. Então o cara vem com um monte de ideia e tudo, mas para terminar a ideia você precisa de signos mais realizadores. Você precisa de capricornianos, né? Você precisa de gente teimosa, assim, escorpiano. E são os caras que agarram raiva e vão, né? O geminiano, ele vem, faz aquela puta esporra e daí vaza. Ele é péssimo para tocar um projeto até o fim, o que é o meu caso. Eu venho, começo as coisas, vou botando gente e falo, bom, agora vocês vão tocando aí que eu vou pegar outro. Tem que fazer esse negócio ser exponencial e tudo. E tem gente que curte esse negócio do processo, da rotina e tudo. Né? É mais ou menos nessa linha. Cada um tendo a sua experiência, cada um tendo essa sua característica. As equipes diversas são sempre mais produtivas. Porque é isso, chega um cara que tem muita iniciativa, vai embora, e aí a turma que gosta de terminar o que começou vai lá e faz a coisa acontecer. Renato, você é o quê, Renato? Eu sou o cara que recebe feedback. Você tem muita iniciativa. Não. Não, eu sou Hermione, entendeu? É engraçado que ninguém acerta meu signo. Mas eu sou canceriana. Eu sou canceriana com ascendente em Virgem, Lua em Escorpião, um monte de planeta em Gêmeos. Eu sou tudo. Jesus, eu paro no ascendente. Eu sou virginiano com ascendente em... Sabia! Lá, mano. Eu tenho ascendente em Virgem também, Renata. Tá tudo certo. Tá em casa, tá em casa. Pô, você tem a Hermione e você é o Harry Potter. Enfim, minha filha tem ascendente em Virgem também. É uma maravilha aqui em casa. Eu sabia. A hora que você começou a demonstrar as coisas, eu achei um virginiano na equipe. Sim, 16 de setembro. Pronto. Ascendente, hein? Putz, não lembro agora. Minha esposa que manja disso aí. Eu mando o relatório depois. Faz no... Cadê o Humberto? Põe lá, Humberto.
Foi. Signo, o ascendente. Isso. Tem que colocar as 3 coisas. O signo, o ascendente e a lua. No aniversário, eu vou fazer um PROC V e trago o signo direto. Mas aí tem que ter o horário de nascimento pra gente descobrir o ascendente. E a cidade? A cidade tem também. Não, tem que a cidade e horário. É um trampo, Beto. Não bore com isso, não. A cidade já tem. Descobrir. Mas o cara tem que descobrir o signo, ascendente e a lua. Pode deixar. Eu passo isso ainda hoje, hein? Pronto. Eu não tenho a menor chance. Eu sou geminiano com ascendente em Sagitário e lua em Aquário. Então, é uma sentença. Eu não acabo nada. Você sabe que Bem, eu sou taurino, eu saio tentando procurar as coisas tudinho e nesse intervalo eu saio comendo. A gente tá falando brincando. Não, eu devo ter uma meia dúzia de planetas em touro também. Tamo junto. É preguiça e gula, é isso mesmo. Tamo junto. A quantidade de pessoas que eu tenho conversado recentemente sobre a influência que esses tipos de coisas trazem para o nosso comportamento é incrível. O pessoal do RH lá da minha empresa, ela falou assim, eu não coloco isso numa entrevista, mas eu consigo perceber claramente o comportamento das pessoas, a maneira como a pessoa vai ficar aqui, quando eu consigo descobrir essas informações dela. É muito incrível isso. Não, e é bom você montar equipe diversa nesse sentido. Exato. Porque, né, você vai ter vários... É o que eu falei, eu sou engenheiro, né? Como engenheiro, eu tenho que acreditar em horóscopo, não porque é uma ciência, mas porque é impossível você explicar o negócio partindo do princípio que a coisa é randômica. É muita coincidência, muita coisa bate para você virar e falar, isso não existe, isso é randômico. Não é. Tem um fio que conduz e um fio que explica. Né? Não tem jeito. E a gente discutiu muito. E até nessa questão de, só contribuindo também, eu acho que nessa questão da gente estar relacionando de forma, se organizando de forma distribuída, o autoconhecimento é um negócio fundamental para você saber o que você pode fazer pelos outros, porque não é o seu diploma que vai contar aqui, né? Não é a sua formação acadêmica. Aí pegando tudo isso, na verdade, é o grande aprendizado que eu venho tendo desde que eu me conectei com todo esse processo. Que é o autoconhecimento que é a primeira coisa, né? Você só vai ter autonomia se você se conhecer, Gustavo. Então, na hora que você botar na cabeça o que você quer fazer, qual é. A turma fala em propósito. Isso é uma puta de uma possibilidade. Não é uma questão de propósito. É você se conhecer e você saber o que te dá essa vontade de fazer as coisas. Você não tem um propósito. Né? O teu propósito é continuar aqui hoje, amanhã. Mas dentro do que você vai fazer, você escolher aquilo que vai te trazer um melhor retorno. Né? E você precisa se conhecer, porque tem gente que vai no automático. Eu faço isso porque eu me formei nesse assunto. Isso é puta de uma boçalidade. Eu nunca fiz um curso de gastronomia, estou fazendo o 3º Ribs and Beer. Entendeu? Eu não posso estar mais feliz de estar participando disso e ouvindo isso, porque é muito difícil encontrar pessoas que falam que o autoconhecimento é importante para você entender uma tecnologia. Porque se os caras de TI praticassem autoconhecimento e vissem o que eles fazem, teria outra proposta de produção, outra proposta de mercado, nem ia deixar se autodominar. Eu pratico artes marciais. Eu daqui a pouco vou ter que sair correndo, pratico Kenjutsu. Faz 1 ano que eu tô nessa disciplina. Ó, gente, mudou minha vida, assim, praticar autoconhecimento, sabe? 9h30, eu detesto ser estraga prazeres, mas eu preciso ir. Rapidinho, deixa eu só falar minha pauta rapidinho. É bem rápido agora. Tipo, só para falar, aconteceram algumas coisas aqui do que eu tinha comentado na semana anterior e tal, em relação à questão do Porto Digital, do dia 12 lá, que você tinha falado do dia 10, que talvez você venha por aqui e tal, vai ter a apresentação lá dia 12. Vai ser dia 12. Confirmada, isso. Tá. Ontem eu tive reunião com o pessoal da Anshan, aqui de Pernambuco e tal, que eu tinha comentado, e eles foram super abertos pra gente, que se eu comentei sobre que a gente está tentando desenvolver um evento em várias cidades e tal, simultaneamente, falando sobre blockchain, desenvolver
abertura de discussão, ponto de discussão, e eles foram completamente abertos. Fez, ó, se vocês tiverem agenda, passa para mim que a gente tenta casar aí, a gente faz esse vínculo. Eu vou passar, ele vai passar na segunda-feira, ou essa semana agora, a agenda da Anshan também, para que a gente possa ver quais são os tópicos que interessam para o BRI e a gente poder tentar fazer o ponto entre blockchain e o que já está sendo discutido na Anshan. E, enfim, aí ele já deu essa abertura total. E aí ele falou que também ele vai querer participar do dia 12. Tá bom. Então eu já sei que dia eu volto. Dia 12 vai ser que hora você está planejando? Dia 12 é 7 da noite. 7 da noite. Então eu tenho que ir embora dia 13. Tá. Eu vou providenciar a passagem. E aí... Enfim, com isso, eu comecei a pensar em algumas coisas. Por isso que eu startei aquele lance de falar em algumas coisas que a gente pode tentar construir com parceria, que foi o que você falou. Você já está tentando fazer a questão de uma rede de marketing e tal, para que a gente possa tentar, como é que eu posso dizer, criar eu coloquei aqui como criar uma agenda para que a gente possa buscar essa abertura. Como é que eu posso dizer? Você falou, 1% cria, então a gente conseguir mostrar para que pessoas consigam também abrir espaços de diálogo nas suas, que eu estou chamando de ondas imponderadas, que a gente possa, tipo, identificar oportunidades de discussão do blockchain para ampliar esse evento que está... A melhor forma de se fazer isso é simples. Você vai criando coisa e mostrando o que a gente está fazendo. Então, isso é que eu quero fazer, só que, vê só... Liderar pelo exemplo. Lá no BRI a gente já tem algumas discussões em aberto. Então, a gente pegar essas discussões e criar. Vamos, tipo, montar uma pauta macro que a pessoa pode abordar sei lá, um Anshan da vida e dizer, a gente tem a pauta de discussão de financeiro disso. A gente estruturar só essa conversa para que tenha abertura. E aí, tipo, quando o cara diz, o que é que vocês discutem no mas, olha, eu vou te dar uma dica. Pega o que você vai pegar lá na Anshan, joga aqui e a gente te diz o que faz. Isso eu vou fazer. Assim que eu pegar da Anshan, eu já vou jogar para a gente poder... E aí a gente cria essa pauta. É melhor você criar com case do que a gente fazer a lei hipotética. E aí o que foi que... Aí surgiu na minha cabeça uma coisa que nesse momento que a gente está criando esses pequenos meetings profissionais, a gente já consegue gerar, de certa forma, atrelar o BRI, a imagem do BRI, a uma pequena geração de receita, pelo menos para pagar algumas ferramentas pequenas. Claro. Eu vou tentar vender uma parceria para divulgar a marca de uma pessoa de algumas pessoas que trabalham com negócio para bancar, como é que eu posso dizer, a minha inserção dentro do Porto Digital. Tá. Então, vou botar a marca da Anshan e vou vender, tipo, eu tenho o BRI e tenho a Anshan que está dentro desse pacote aqui. Tu não quer colocar a tua marca para fortalecer, não? Enfim, é uma parte comercial que pode gerar, sei lá, qualquer coisa. O cara pode dar um coffee break, o cara pode dar, e assim a gente consegue... Não, gente, eu consegui R$2.800 pro Block Clips MBA essa semana. E aí eu tava pensando em, tipo, a gente conseguir estruturar essas possibilidades, porque, assim, tem pessoas que, um exemplo, ela não sabe como fazer, muitas vezes, que a gente pode estruturar isso e mostrar, tipo, você pode fazer negócio dessa forma daqui, aí ela vai descobrir outra forma de falar pra gente e a gente já anota lá, para que a gente não se perca em relação a essa parte institucional em si. Sim. Então, essa é a minha questão, tipo... Aí, essa semana, dia 23, eu vou ter me fui convidado lá pelo Anshan para poder participar, e aí vai estar lá o responsável de tecnologia da Deloitte Brasil, vai estar o responsável do grupo Cornélio Brenan, enfim, vai ter uma galera interessante lá, e aí ele me convidou para ir para esse evento, e vai ter essa abertura total vamos fazer assim, vai de peito aberto, vê o que vem e volta para a gente com o que apareceu. E aí a gente te dá munição para voltar lá, entendeu? Isso foi isso que eu quis fazer. Tipo, eu fui lá e bati. Já tinha avisado que eu ia bater, ele abriu. Aí agora eu estou avisando para que a gente já possa se preparar, porque isso já é uma possibilidade de acontecer em outros estados. Tipo, tem Anshan em São Paulo, tem Anshan no Rio de Janeiro, tem Anshan em várias cidades que a gente já pode ter uma abertura com essa galera. Eu estou, por meio do nosso sócio do Paraná, já conversando com a Anshan por aqui. Mas a Anshan aqui é muito grande, então eu prefiro que as ações locais sejam tocadas nessa linha. Então você vai lá, conversa, vai sentindo o que está vindo, a gente constrói junto. Aí o que acontece? Quem tem contato com a Anshan na sua cidade pode ir atrás dele, entendeu? E aí, pronto, eu até coloquei lá, eu vou criar uma planilha para que a gente possa identificar quais são as instituições que a gente tem de parcerias locais. Dentro das zonas empoderadas, quem são as pessoas que a gente consegue
conversar, para poder ter uma abertura geral, ficar isso tipo exposto para a rede, né, a rede ativa. E enfim, é basicamente. E aí eu vou tentar também, em paralelo com você, eu vou tentar uma parceria com uma empresa de marketing para que possa fazer essas coisas de tipo cartão de visita, para a gente poder já criar assinatura de e-mail, essas besteirinhas, tipo fazer uma rede social. Eu devo conversar com o pessoal da... Acho que o nome dela é Raquel, na segunda-feira. Ela está fazendo a parte de marketing para a Blockchain Week. Ela já trabalhou com o Luiz Calado, que é um parceiro nosso aqui, e eu acho que ela topa participar por custo variável. Porque você vai sofrer com isso, todo mundo vai querer te vender hora, ninguém vai querer investir hora. Né? Então, e vender hora eu não quero. Então, o que eu estou querendo fornecer é o meu caminho disso. Eu estou dizendo, o BRI é uma instituição sem fins lucrativos, a gente está querendo faz lá a coisa, mas a gente vai ter contato e abertura com diversos profissionais. Se você conseguir botar a sua marca lá e conseguir convencer o profissional que está me assistindo de que sua marca faz um serviço bom, você tem um puta negócio para ser fechado. Então, esse vai ser o meu caminho dentro da discussão com os parceiros que eu vou buscar para aqui. Aí, o que é que eu estou indo buscar? Sistema de gestão de informação, sistema de gestão de análise de dados, essa galera que quer tipo buscar profissional e que é muito do mesmo. E aí eu estou tentando tipo ver se eles patrocinam os eventos do BRI para rentabilizar, para criar de certa forma um fundo para que as pessoas que são vinculadas e ativas aqui a gente consiga mandar o máximo possível para a próxima reunião do Canadá, que é aquilo que a gente tinha falado lá. Tipo, eu estou tentando buscar essa capitalização para levar o máximo de pessoas ativas possíveis para o próximo evento do blockchain lá no Canadá, que é no ano que vem. Isso aí, perfeito. Era isso. Beleza. Vamos em frente, então. É isso. Muito bom, pessoal. Gente, grande abraço. Bom sábado para vocês. Valeu. Bom sábado, boa tarde. Isso aí. Valeu, galera. Não saiam destruindo o mundo sem avisar a gente. Ô, Cal, o que acontece quando você descobre que tem ascendência em Gêmeos e Lua em Leão? Nossa. Senhor, tenha piedade de você. Mas beleza, então. Bom dia, bom final de semana para todo mundo aí, pessoal. Tchau. Bom final de semana e boa semana. Mais relaxar essa semana. É isso aí. Valeu. Tchau.